Aleluia. Querido, nós estamos nesse mês, então, envolvidos nesse agosto orando. E nessa semana, queridos, inclusive, eu quero ministrar especialmente nessa noite. Vou citar um pouquinho de oração, mas o que eu quero ministrar é algo que me chamou muito a atenção. E eu creio que nós vivemos tempos que a gente precisa nos atentarmos para aquilo que a palavra de Deus traz na essência e para aquilo que é base da palavra de Deus. Amém? E é um texto que nós temos usado, inclusive, eu até nem reparei depois, acho que eu tinha copiado alguma coisa, todos os alvos de oração que foi passado nas células, acho que o líder passou esses alvos para vocês, você tem aquele alvo de oração que nós temos, né, ali, e ele tem um texto que ele foi até, em dois momentos ele tem, que está em 1 Timóteo capítulo 2, quero que você abra esse texto, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, e nesse texto, queridos, nós vemos algo que o Senhor veio para salvar. Quantos creem que Jesus veio para salvar? Amém, queridos? O próprio nome de Jesus, o que significa Jesus, queridos? O que é Jesus? Salvador. Aquele que, né, nosso Deus é aquele que salva. Tanto Jesus como Josué, que também é uma abreviatura desses nomes, tem esse significado, Jesus, Josué, Salvador, né? Jesus é o Salvador. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, bem antes da gente ler esse texto, que vai comprovar e vai trazer algumas coisas. Você acha que Jesus veio somente para salvar? Jesus só veio para salvar, só essa missão dele. É só salvar, gente? Ele veio para salvar e o que mais? Salvar? Curar, né? Mas ele veio salvar, e ele veio para ser Senhor. Amém, queridos? Quantos foram salvos por Jesus? Amém, uns 10, pelo menos 10 foram salvos, o restante está tudo perdido ainda. Quantos foram salvos, querido? Eu sei que você não gosta de levantar a mão, mas por favor, por amor, compaixão, assim, pelo pastor, levanta a mão, se você, amém, queridos? Agora, queridos, quantos têm Jesus como seu Senhor? Queridos, uma coisa é você ter Ele como seu Salvador, e outra coisa é você ter Ele como seu Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E eu quero ler esse texto para vocês, na qual o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E olha o que ele diz, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Ele diz, em primeiro lugar, eu recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. Verso 4, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha, eu quero ficar principalmente, né, o tema da palavra nessa noite, depois eu vou citar um pouquinho mais sobre esse texto de Timóteo, mas o principal tema que eu coloquei é salvação e a verdade. Salvação e a verdade. Paulo declarando algo aqui, olha, isso é bom e agrada a Deus. Se você ver todo o contexto que Paulo está falando, ele diz, olha, em primeiro lugar eu recomendo que sejam feitas orações, sejam feitas petições, sejam feitas intercessões, ações de graça. Queridos, nós precisamos estar envolvidos neste lugar de oração, de intercessão, de gratidão, ter gratidão no nosso coração ao Senhor, em favor de todos. A Bíblia fala, diga, olha, ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que nós que oramos, para nós que intercedemos, para que nós que pedimos ao Senhor, para que nós que temos gratidão ao nosso Deus, nós possamos ter o quê? Uma vida pacífica e tranquila, que é caracterizada por uma devoção, uma dignidade. E isso é bom e é algo que agrada a Deus. Queridos, nós estamos aqui para não fazer nossa vontade, mas a vontade de Deus, amém? E o texto, Paulo está falando, isso agrada a Deus, agrada você orar, agrada você interceder, agrada a Deus quando você tem uma vida de gratidão. E ele continua falando, olha,
agrada o nosso Deus, o nosso Salvador, cujo, e aqui ele dá uma palavra, cujo desejo de Deus é que todos, queridos, é um desejo, é aquilo que Deus anseia. Deus, ele veio, ele trouxe a salvação, e o desejo de Deus é um desejo dele que todos sejam salvos. Agora eu quero perguntar, todos são salvos, queridos? Não. O desejo de Deus é que todos sejam. A palavra de Deus é para todos. Deus enviou seu Filho amado, o único Filho, unigênito dele, ao mundo, para que todo mundo pudesse desfrutar da salvação. Não é? É o texto que nós conhecemos, que Deus, o amor dele fez, ele amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a participação na vida eterna. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Mas aqui, queridos, é interessante, porque, e aqui que nós ficamos, que Deus, ele não apenas veio para salvar o povo. Jesus não veio apenas para salvar. E aqui nós vemos que há uma palavra que Paulo escreve aqui, olha, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, mas não para por aí. Que todos sejam salvos, mas que todos também conheçam a verdade. Queridos, há um aspecto de algo que o ele dá uma conexão, uma ligação. Sejam salvos, mas não fiquem só em ser salvos. E conheçam a verdade. É isso que muitas vezes, querido, que pode estar acontecendo comigo e com você em muitas áreas da nossa vida. Porque uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus, você reconhece que Jesus é o único que pode mudar, que pode salvar, e nós confessamos Ele como nosso Salvador. Senhor, eu te peço, olha, o Senhor vem me salvar, e podemos, querido, Salvador é aquele que livra, né? Se você for olhar a definição de salvação, né, e que isso está dentro do aspecto, né, de qual que é o desejo de Deus, e o desejo é que todos sejam salvos. Eu peguei apenas, né, você pode ver várias menções, mas eu peguei uma frase que fala de salvação, e eu quero ler para vocês aqui, do que diz salvação. Olha, salvação é uma mudança do estado de condenação, em que o pecador se encontra, por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança, para o qual é conduzido pela graça de Deus. Queridos, a salvação, ela não tem nada a ver com o esforço humano. Ela tem a ver com a graça de Deus, com o favor de Deus sobre nós. E nós não merecemos, mas Ele decidiu. Agora, todos aqueles que invocam o seu nome serão salvos. Mas sabe o que está acontecendo muito nesses dias? É que muitas pessoas, elas entram para o lugar da salvação. Não, Deus me salvou, e ela depois começa a andar a sua vida, e acha que é salva para sempre. E ela pode andar do jeito que ela quer. É por isso que esse texto é forte, a gente precisa nos atentar, queridos. Há um desejo de Deus que nós sejamos salvos, mas não para por aí. Que nós sejamos salvos e conheçamos a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade sobre Jesus? Jesus não morreu naquela cruz só para salvar e livrar você do inferno. Sabe, queridos? Porque uma coisa, o inferno ele não é, no caso, nem destinado para nós, queridos. O inferno foi feito exclusivo, totalmente exclusivo, para Satanás e os seus demônios. Foi feito específico, foi Deus que fez o inferno. E Ele fez específico para o diabo e para aqueles que caíram no céu, que não há mais arrependimento para eles, não há mais arrependimento. Porque o que Deus deixou de livre-arbítrio para os demônios, para Lúcifer lá, Ele deixou no céu. Eles tinham livre-arbítrio de uma decisão. E eles decidiram realmente, com a soberba no coração, fazer isso, e Deus o expulsou. Eles não têm mais como. Aqueles que caíram já estão destinados ao inferno. Agora, queridos, aqueles que estão na terra, e é algo que Deus tem falado muito conosco nesses dias, a nossa vida sobre a terra, ela é passageira. E a própria palavra diz que muitos vão chegar, quem sabe, a 70, outros até mais 80, tal, mas tudo passando de determinado tempo, ele passa a ser fisicamente canseiro e enfado. A nossa vida é como um vapor que passa sobre a terra. Só que esse tempo nós precisamos ter uma consciência que a nossa vida, ela tem esses dois destinos. Porque em pecado, Davi falou, me concebeu minha mãe. Nós nascemos com uma semente maligna de abnegação, de rejeição, de certa forma, de algo que está separado de Deus por causa da semente
de um homem, e hoje é bem específico falando de um pai, que quando uniu com a mulher, um homem e uma mulher, constituindo uma família, e nós nascemos dessa semente, que ela é pecaminosa, porque vem de Adão e Eva, vem lá da concepção. Agora, para ser filho de Deus, é quando nós entregamos a nossa vida pela fé, não é por obras, mas por um reconhecimento que eu creio em Deus, creio que Jesus é o único que pode me livrar dessa vida de morte, de desespero, para transportar para um reino dele, e um reino dele é um reino de paz, de alegria. Queridos, mas quando eu penso só em salvação, eu estou salvo, então vou ficar aqui. Então, queridos, sabe o que você vai ficar? Você vai ficar tão parado, que você não vai desfrutar de alegria, você não vai desfrutar de paz, porque você apenas quer ser salvo, você apenas quer, olha, eu só penso aqui que eu não quero ir para o inferno. Queridos, e a nossa vida não pode pensar de apenas não quero ir para o inferno. Porque nós precisamos conhecer, porque quando a gente conhece a verdade, que é Jesus Cristo, e anda com Ele, a nossa vida passa a ser dia após dia de uma novidade de vida, e nós possamos a viver a eternidade com Ele, começa aqui, queridos. Sabe, hoje nós cantamos Maranata, ora vem. Essa palavra Maranata, ela vem daquilo, ora vem, Senhor Jesus, e nós declaramos, Senhor, vem, mas não só vem lá no futuro, Senhor, vem sobre nós agora. O Senhor está aqui porque, queridos, com Ele nós vivemos a eternidade agora, amém? Nós estamos vivendo parte, porque se estamos com Ele, há uma consciência. Agora, queridos, o que muitos estão tentando viver hoje, são pessoas que muitas vezes nem vão perceber, e podem ser que já estão perdendo a sua salvação e perdendo a eternidade, porque se foram livres do pecado, nós temos falado alguns domingos atrás, falando sobre isso, que o apóstolo Paulo escrevendo, falou, olha, uma vez que vocês nasceram de novo, morrer a sua natureza pecaminosa, não vivam mais com aquilo, tem uma novidade de vida, tem algo novo. Agora, como que eu vou viver o novo? Eu vou viver o novo conhecendo aquele que me deu o novo. Por isso que essa palavra é tão chave para nós nessa noite, dizendo que, olha, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas e conheçam a verdade. Olha que Efésios, capítulo 2, versos 7 e 8, ele vai falar desse motivo de como nós somos salvos. Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso ali também, ele diz, Efésios 2, 7 e 8 diz, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos, é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus. Nós não somos salvos, querido, por aquilo que não é esforço humano, é pela graça. Deus nos deu algo gratuito, mas é pela fé. Eu recebo isso, eu preciso entender que eu preciso receber pela fé a Cristo Jesus no meu coração. E eu puxei aqui alguma coisa que nós ministramos até na integração, falando do que é a graça de Deus. A palavra graça de Deus é um favor imerecido. Ela inclui uma longanimidade, paciência de Deus para com todos os pecadores indistintamente. E a graça de Deus é um poder sobrenatural. É um poder sobrenatural de Deus que é repartido ao homem para que este não viva mais preso pelo pecado, mas com a ajuda do Espírito Santo, passa a viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Queridos, a graça de Deus vem salvífica. O Senhor nos salvou, Ele vem para salvar as nossas vidas. Sim, somos salvos mediante a graça, pela fé. Eu preciso tomar posse disso. Não é porque alguém falou, mas é porque eu entendo agora que há um Deus soberano que enviou seu Filho, que morreu na cruz, na qual era destinado a mim. Mas eu me entreguei totalmente a esse Jesus, e Ele me salvou. Mas e agora, o que fazer com a salvação? O que eu posso fazer com a salvação que Ele me deu? Vou ficar parado? Vou ficar inerte? Não, queridos. Eu preciso realmente conhecer, porque a salvação vem, porque é o desejo de Deus que todos sejam salvos. E agora eu preciso conhecer essa verdade que me libertou. Eu preciso conhecer Jesus que me libertou. Amém, queridos? Então, o primeiro desse aspecto é que todos sejam salvos, foi aquilo que nós falamos. Agora, nós sabemos que nem todos são salvos. Por quê? Porque as pessoas não receberam Jesus pela fé.
E se não estão vivendo com Ele pela fé, se não recebem Jesus como seu Salvador, queridos, estão vivendo na mesma atitude da qual nasceram no pecado, sem ter uma experiência com a presença dEle, com a graça dEle, com a entrega que nós temos. É o nosso papel de nós entregarmos. Vou citar, quem sabe aqui, mas nós conhecemos o que o apóstolo Paulo fala, que é com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Agora, o segundo ponto que nós vemos aqui, que é um desejo de Deus, é que todos, diga-se comigo, todos, queridos, quando fala todos, não tem exceção, é todos, aqueles que ainda há tempo, aqueles que ainda estão, por isso que é uma responsabilidade nossa, queridos, porque ele está falando, olha, as pessoas precisam ser salvas, agora vai ser salva do quê? Sabe que muitas vezes nós vamos ser salvos de nós mesmos, querido, do que nós pensamos, nós achamos. Agora, como que nós vamos ser salvos de nós mesmos, daquilo que nós pensamos, do que alguém falou? Quando nós conhecemos o segundo ponto que foi falado, nós vamos conhecer a verdade. Por quem nós fomos salvos? Por essa verdade. E aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa, conheçam a verdade. Sabe, nós cantamos hoje, até escrevi a frase que nós cantamos hoje, que diz assim, olha, haverá um dia que o noivo, ele se casará. O noivo vai se casar, amém? O noivo, Jesus, vem para buscar a sua igreja. Enquanto ele não vem, o cântico termina isso falando, olha, até lá, até o noivo não vir buscar, até lá, eu cantarei, eu proclamarei o quê? Suas verdades, suas promessas. Até que ele venha, eu vou cantar e vou proclamar as suas verdades. Agora, queridos, aqueles que apenas estão com Jesus por causa da salvação, não vai conseguir cantar as verdades e nem falar das suas promessas, porque não conhece. E infelizmente, nós estamos vendo muitas, queridos, e em nome de Jesus, que se tiver alguém aqui no nosso meio, se nós, me coloco nisso, se nós estivermos aqui sem ter esse entendimento, que em nome de Jesus, que nessa noite possa ser mudado, queridos. Porque nós não podemos nos reunir numa célula, nos reunir como igreja, apenas para ser salvo. Não, estou aqui porque eu quero ser salvo do inferno. E sabe que tem muita gente que está achando que está sendo salvo do inferno, está vindo na igreja só para ser salvo, e no final, se não tiver uma vida, experiência com Deus, a sua vida continua a mesma, é uma pessoa que vai para o inferno. Porque quem determina isso, querido, não é a igreja, não são pessoas, porque a Bíblia fala que todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Deus, um por um, diante da presença de Jesus. E a palavra de Deus já nos alerta que muitos chegarão naquele dia, falam, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome. Senhor, mas olha, eu estava naquele culto fervoroso, Senhor, eu estava lá, eu estava presente. Queridos, e a Bíblia fala que não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém que vai chegar e falar, olha, que nós vamos ouvir diante dele, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Queridos, é muito sério. Mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão querendo ter um ensino profundo de conhecer a verdade. Apenas querem ter alguma coisa para trazer um alívio. E de repente faz uma oração de entrega e fala, agora tudo vai mudar a sua vida, agora a sua vida vai ser restaurada. Queridos, é lógico, precisa ter o princípio, mas quem vai definir se a pessoa está salva ou não é Jesus. É o Senhor, amém? Quantos estão entendendo, queridos? Então, às vezes, nós somos levados por um emocional, e o emocional leva a pessoa a estar momentaneamente naquele lugar. Mas o que nos leva a viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo, isso que até nós cantamos, que eu creio que precisa ser, quando nós cantamos, ter essa realidade, querido. Até que Ele venha, eu vou o quê? Eu vou cantar, eu vou proclamar as suas verdades. E depois o cântico diz aqui, eu estou batendo a porta. Eu estou fazendo o quê? Enchendo as taças. O que é enchendo as taças? A Bíblia fala que diante da presença de Deus, João viu, são taças como de prata que são cheias, e João perguntou o que significa. Foi falado, essas são as orações dos santos que estão nessas taças. E foi falado aqui sobre, do Apocalipse, a palavra que foi ministrada profeticamente. Essas são as orações dos santos que estão na presença de Deus, que volta sobre nós como chuva, como resposta, como bênção sobre nós. Então, até lá, queridos, bater a porta, o que fala? Fala de, olha, nós vamos realmente bater nesse lugar. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate,
a porta se abrirá. Até que nós estamos falando que a salvação eu não preciso fazer nada, mas a partir da salvação daí tem algo que tem a ver comigo. Eu preciso buscar, eu preciso bater, eu preciso estar envolvido, eu preciso estar realmente querendo e desejando conhecer a verdade. Amém, gente? Precisa haver um desejo nós de conhecer mais e mais a verdade. Quem é a verdade? Quem é? Ah, fui salvo, tá, ó, eu fui, recebi Jesus, estou lá na igreja, estou lá. Tá, mas você tem a verdade? Não, eu tenho. Queridos, nós vamos de fato conhecer o que é a verdade. Sabe por quê, queridos, que eu estou falando isso? Porque nós como igreja, entendendo o que a palavra de Deus diz, nós entendemos que uma pessoa que ela pode ser salva em um dia, e no outro dia, se ela não tomar postura e ela começar a viver, ela pode perder a salvação que ela teve, que ela foi aplicada a ela pela fé. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro 2, 20 a 22. Olha que Pedro está dizendo aqui, falou, olha, e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois ele se deixa emaranhar e escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Queridos, poderia usar mais textos sobre isso, mas é para trazer só um contexto e algo da palavra aqui, de que uma pessoa que se declara uma vez salvo, eu estou imune, não é verdade o que a palavra de Deus diz. Uma vez salvo, eu preciso desenvolver a minha salvação. O apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisa ser desenvolvida. Como que eu vou me desenvolver a salvação? Conhecendo a verdade e obedecendo a verdade, porque assim eu vou caminhar nessa verdade que o Senhor tem estabelecido. Amém, gente? E olha que 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, 1 diz assim: o Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Muitos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, queridos, a gente precisa cuidar do povo de Deus, amém, queridos? Nós somos responsáveis uns pelos outros de ensinar a palavra. Por isso que o mandamento e o chamado de Deus para nós é: ide, fazei discípulos. O fazer discípulos não é uma vez a pessoa veio comigo, entregou vida para Jesus, agora se vira. Não, precisamos andar com ela, e nós precisamos sempre levar essa pessoa a conhecer o quê? A verdade que Paulo falou. A verdade que Paulo escreveu, uma vez que nós vamos ser salvos e conhecer a verdade. Conhecer essa verdade que todos conhecem, porque é isso, queridos, Paulo está falando, esta é a vontade de Deus, isso agrada a Deus, que nós sejamos salvos e conheçamos a verdade. Conheçamos o que ele tem falando. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo também está falando que nos últimos dias, o tempo que nós estamos vivendo, os demônios e muitas pessoas darão ouvidos e se desviarão da fé, porque estão ouvindo a ensinamentos que não é da verdade. Mas uma vez que eu conheço a verdade, queridos, eu não vou ser enganado por esses espíritos enganadores. Sabe, quem conhece muito bem o que é verdadeiro, queridos, olhando para aquilo que é natural, eu mesmo, querido, por exemplo, em objetos assim, eu não sei, mas a gente vê a juventude por aí, tudo que, se você tentar vender um Nike para eles falsificado, eles conhecem. Quem conhece aqui um Nike, um tênis Nike falsificado? Quem conhece um verdadeiro? Alguns conhecem. Por exemplo, relógio. Quem já foi, assim, de certa forma, enganado? Você comprou alguma coisa bem enganada, assim. Você falou: nossa, está tão barato isso daqui, eu vou comprar. E você comprou e depois você foi ver que não era original. Não era o verdadeiro. Parece. É igual o Denorex, né?
O remédio dos antigos aí. Parece remédio, mas não é remédio. É um shampoo de anti-caspa ali, o Denorex. Quem já ouviu o Denorex? Pode levantar a mão, gente. Quem tem uma intimidade. Queridos, quem já trabalhou em caixa de banco aqui? Levanta a mão. Quem trabalhou em caixa de banco? Ninguém foi caixa de banco, gente? Ah, tem. Queridos, eu sei que era dado curso, pessoas assim, mas a pessoa, ela, na mão, no tato, no toque, assim, de uma nota falsa, ela já separava, porque ela sabia muito bem. Por quê que ela vai conhecer? Porque ela conhece bem a verdadeira, porque você precisa desenvolver isso, você precisa conhecer. Quem vai saber aquilo que é falso, presta atenção, só sabe aquilo que é falso quem conhece muito bem o que é o verdadeiro. E é por isso, querido, que o Espírito nos expressamente fala, olha, a Bíblia fala, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamento de demônios, e muitos vão cair, vão abandonar. Por quê? Por que que a pessoa vai abandonar? Porque ela não conhece aquilo que é verdadeiro. Queridos, a gente tem a prova disso lá no Egito. Deus permitiu tudo isso lá. Moisés, quando foi lá, fez aquelas maravilhas lá para Faraó. Ele jogou a vara dele no chão e elas transformou o que em serpente. Ah, maravilha! O Faraó falou: isso daí meus magos também faz. O que os magos vieram? Os magos também fizeram virar cobra ali? Sim. E daí agora? Se você acompanhar lá, pelo menos são 2 ou 3 milagres, de certa forma, que os magos conseguiram fazer, iguais. As pessoas vão colocar, gente, e o Espírito falou, olha, vai vir enganadores, queridos, e é muito sutil. É a mesma coisa, queridos. Se você pegar uma nota falsa, o pessoal tem uma habilidade para fazer as coisas assim que, a olho nu, você vendo aqui, você não vê o que é dinheiro falso, não é verdade? É só realmente quem conhece muito bem aquilo que é o verdadeiro. Sabe, querido, das coisas espirituais, assim, muitas pessoas hoje em dia estão sendo enganadas, porque vai vir situações, e por não conhecer o verdadeiro, por não conhecer a verdade de Deus, vão ser iludidos por qualquer coisa que estão apresentando por aí. E não sou eu que estou falando, é o próprio Espírito que está falando. E para confirmar bem isso, olha o que o profeta Oséias diz, Oséias capítulo 4, verso 6, Oséias 4, 6 diz assim, o próprio Deus falando, olha, o meu povo, ele está sendo destruído, porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, e não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, e eu me esquecerei de seus filhos. Queridos, o próprio Deus trazendo essa palavra através de um profeta. O meu povo está sendo destruído, porque está fazendo falta de conhecimento, porque a ênfase nessa versão diz, porque não me conhece. O que é essa verdade, queridos? Fui procurar também no dicionário bíblico, a verdade representa aquilo que é genuíno, aquilo que é fiável, aquilo que é imutável. Quando a Bíblia fala da verdade, ela refere-se à realidade última e aos padrões morais absolutos que derivam do caráter de Deus. Ele é a única verdade. Tanto que Jesus, quando ele declara em João 14,6, a Bíblia fala que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele é a única verdade. Jesus diz, eu sou, e ele falou, ninguém vem ao Pai. Queridos, essa atitude de vir, nós precisamos estar nele para conhecê-lo, para andar com ele, para viver com eles, amém, queridos? Nós precisamos desenvolver isso. João 8, 31 e 32, João 8, 31 a 32, diz que Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos.
Então, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os libertará. Queridos, vamos ser bem práticos quanto a isso na nossa vida com Deus. Você entrega a sua vida para Jesus. Você vê numa reunião e fala, olha, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Olha, pela fé, a pessoa vem e entrega a vida para Jesus. Queridos, quando Jesus entra na vida, Ele traz, Ele pode mudar tudo. Agora, a libertação, ela vem automática. Jesus dá, Ele abre a porta, você convida Ele para entrar na sua vida, Ele entra na sua vida. Agora, queridos, o ser liberto é uma postura a partir daqui que você toma. Se você era viciado, é a partir dali, você fala, agora eu tenho empoderamento por Deus, de não viver mais na prática de uma dependência química, de uma dependência de qualquer outra área. Eu tomo posse da verdade de Deus e agora, bebida, cigarro, tal, e tudo que envolve vícios na nossa vida, eu posso ser, mas é através de uma atitude de tomar a palavra no meu coração, obediência à palavra e declarar, eu já não faço mais parte de você, mundo. Jesus me libertou, e agora eu tomo posse. Queridos, a salvação veio, não precisei fazer nada, apenas crer em Jesus. Mas o próximo passo, eu preciso tomar decisões na minha vida, dia após dia, para que haja uma libertação completa em mim. Porque se eu saio uma vez, eu estou salvo aqui, daí vem, os amigos convidam para fazer as mesmas coisas, envolvendo o vício, você vai lá e faz, você tomou uma atitude de permanecer naquela vida. Ah, mas Jesus me salvou. Sabe, querido, você conheceu aquilo, agora, nesse processo, agora você precisa desenvolver um tempo de conhecer a verdade. O que é a verdade? E a verdade está aqui, queridos. Ah, o que eu posso, o que eu não posso fazer, está tudo aqui, ó. Porque Ele é a verdade. Jesus é a vida. Então, conhecereis a verdade, e ela é que vai me libertar. Porque o Senhor Jesus vai falar comigo, o Espírito Santo que passa a morar em mim, Ele vai levar. O que Jesus falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias. E o que Jesus falou? Que o Espírito Santo os levaria ao quê? A única verdade. Ele vos ensinará a respeito de mim. Falará de coisas, vos convencerá, vos confortará. Vai ensinar a orar, porque a palavra de Deus fala, nós não sabemos orar como convém até. Mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos que não são expressos por palavras, não podem ser exprimidos. Porque é o Espírito de Deus que está em nós. Então eu sou a graça de Deus, por isso que a graça de Deus da salvação sobre mim, a graça não dá motivo para mim pecar, pelo contrário, a graça de Deus sobre mim me dá poder para resistir o mal, para resistir à tentação, para resistir às coisas, porque antes eu era dominado pelo pecado. Uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus, eu deixei de uma vida de dependência e falei, agora eu estou contigo, Jesus, o que eu faço agora? É aqui que começa uma caminhada, uma jornada com Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto que nós lemos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas que dia após dia conheça a verdade, e a verdade vai libertar. Quantos ainda estão sendo libertos de algumas áreas, queridos? Amém, porque nós somos, né? Tem áreas que nós somos libertos automático. Olha, tem gente que recebe Jesus e no outro dia já toma posse daquilo, já é liberto. E tem gente que, não aguentei, sou fraco. E tem pessoas que até se apoiam na palavra que não tem nada a ver. Tem gente que usa aquele texto como e não é isso que o texto está querendo dizer. Né, que fala que a carne é fraca. Sim, queridos, a carne é fraca, mas se eu mudei de vida, eu não faço mais parte da carne, eu faço parte do Espírito. O Espírito está pronto. Então eu preciso tomar posse do Espírito, porque a minha carne ela vai ser fraca e sempre vai ser. Sabe, a maior prova disso, querido, nesse tempo. O agosto orando é a coisa mais fácil que tem, você acordar e você falar, agora eu vou ficar o tempo todo, muito tempo em oração. É fácil, queridos, ou não? Não é uma luta, você não tem que ter uma decisão, você tem que tomar, e algumas vezes você tem que falar, alma, para agora é o meu tempo, eu tenho que parar para orar, porque eu preciso ser fortalecido, eu preciso tomar algo. E isso, queridos,
Salvação veio sobre mim, não preciso de mais nada, não, precisamos orar. Eu preciso interceder, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso mudar, preciso permitir que Deus venha me curar, me libertar. Querido, se você ainda tem áreas que não foram libertas, por isso que nós precisamos compartilhar uns com os outros, vamos orar, porque nós cremos que Deus quer te libertar completamente. Amém, gente? Quem precisa? Eu preciso também, nós precisamos, querido, é um processo, mas a gente precisa. E a Bíblia fala que quando nós conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Nós vamos pegar, olha, a palavra de Deus diz isso, e eu tomo posse, Senhor, é isso que a tua palavra diz, e eu quero tomar posse nessa tua palavra, Pai, ainda não estou conseguindo, mas eu creio na tua palavra, eu creio no poder que há no Senhor, e eu tomo posse agora, eu declaro a tua palavra, Senhor, e eu vivo por isso, e eu quero, e eu tenho que saber, queridos. Eu estou orando, fervor. Queridos, às vezes você vai ter que orar e você vai ter que vigiar. A Bíblia fala que não é apenas você orar. Orai, vigiar e orai. Se você sabe que naquela rua tem um lugar que você não pode passar, porque se você passar, ali vai ser tentado, querido, por que você vai tentar passar para aquele lugar? Desvia, vai para o outro lado. Não deis lugar ao diabo. Porque o diabo é vosso adversário que anda ao teu redor, procurando o momento que ele possa só te tragar. O que ele quer fazer? Quer fazer você voltar para a velha vida. Mas o Senhor quer te libertar, por isso que nós precisamos ser salvos, mas continuar a conhecer a verdade que nos liberta. Amém, queridos? Aleluia. 1 João, e aqui é interessante, né, que eu li no capítulo de João, João 8, 31 e 32 diz que Jesus falando, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Conhecer, quem é Jesus? Jesus é a verdade. E ele falou, vocês vão ser discípulos meus se vocês permanecerem fiéis ao que eu estou ensinando. Em buscar, em conhecer a verdade. Amém, gente? Agora, 1 João capítulo 2, de 4 a 6. 1 João 2, 4 a 6. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e o que não está nele, queridos? E a verdade não está nele. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida, e desse modo, nós sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Conhecemos a verdade, e vamos andar na verdade. Vamos viver por ele e para ele. E é por isso, queridos, que nós precisamos desenvolver esta vida. É por isso que agora eu quero voltar ao início do que Paulo estava escrevendo a Timóteo. E ele diz ali no início do capítulo 2, de 1 Timóteo, capítulo 2, ele diz, olha, em primeiro lugar, eu recomendo, uma recomendação de Paulo para nós, para realmente fazer essa vontade de Deus, cumprir o desejo de Deus, ser salvo e conhecer a verdade. Em primeiro lugar, eu recomendo que vocês sejam feitas petições ao Senhor, sejam feitas orações, sejam feitas intercessões, tenha ações de graça, gratidão, em favor de todos, em favor dos reis, e de todos que exercem autoridade, para que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém, queridos? Somos salvos? Amém. Eu tomo posse, Pai, da tua salvação, que somente é pela fé em Cristo Jesus. Mas a partir que essa graça veio sobre a minha vida, ela me empodera para mim começar a caminhar e conhecer a verdade, que vai me libertar. Porque eu vou andar de fé em fé, de glória a glória em cima
dessa verdade. E eu quero encerrar nessa noite, para nós orarmos, com Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, 3, que diz assim: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Uma outra versão diz: prossigamos em conhecer a Cristo, em conhecer a verdade. Há uma verdade que liberta e transforma, queridos, e nós precisamos ir para este lugar de conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós, como igreja Nova Aliança, nós somos uma igreja em células, porque na célula é um lugar de ensino, na célula é um lugar da gente estar junto, de orar, de interceder uns pelos outros, de clamar ao Senhor, aquilo que Paulo está falando. Olha, eu recomendo com vocês que façam orações, intercedam uns pelos outros, por todos. A célula é um lugar de nós aprendermos a palavra, amém, queridos? Há um estudo, há algo de compartilhar. E esse mês estamos falando específico sobre oração, como orar, como jejuar, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Um dos textos de jejum que fala que Isaías, o profeta Isaías declara assim: olha, quando você jejuar, não fica falando para todo mundo que você está jejuando, mas quando jejuar, lava o teu rosto, penteia o seu cabelo, né? Fala assim, vai, querido, porque é para Deus que você está fazendo, não é para as pessoas. Porque nós estamos conhecendo, e quando nós conhecemos a Ele, quando nós conhecemos a verdade de Jesus, isso nos leva a uma dependência dEle. Ele é meu Senhor, e se Ele está falando que a gente precisa orar, se o próprio Jesus deixava os discípulos, ia para a presença do Pai para orar, Ele é o nosso modelo. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos em tudo dar graças, ter gratidão, porque nós já falamos sobre isso, que esta é a vontade de Deus, que nós sejamos gratos em tudo e por tudo. E aqui Oséias disse, então nós precisamos conhecer o Senhor, e precisamos continuar buscando em conhecê-lo mais, quem Ele é, quem Jesus é para a minha vida, o que Ele tem feito na minha casa, o que Ele tem feito no meu casamento, o que Ele tem feito na minha família, o que Ele tem feito no meu trabalho, e o que Ele quer fazer através de mim. Queridos, está tudo nos mandamentos. Aqueles que são meus discípulos me conhecem. João capítulo 10, verso 10, Jesus falou: olha, eu sou a porta do aprisco. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, porque aqueles que são chamados para estar com o Senhor conhecem a voz do Mestre. Queridos, se nós só tivermos salvação, queridos, o Espírito fala: cuidado, nos últimos dias virão falsos enganadores, e muitos vão se desviar. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, aquele que estiver firme até o fim, aquele realmente que conhecer o Senhor. Senhor, eu te conheço. Jó foi um homem tremendo da parte de Deus, que ele orava pela sua família, e no final de tudo que ele passou, um homem que a gente fala, meu Deus, a gente talvez não chegaria nem aos pés do que talvez ele passou naturalmente, mas depois que ele passou por todas as tribulações, momentos que ele teve lá, ele mesmo falou, declarou: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Dia a dia eu tenho te conhecido. Queridos, e as nossas decisões vão ser pautadas na palavra, e quando as nossas decisões é naquilo que Deus falou, Ele vai cumprir a sua palavra. É aquilo que nós declaramos e cantamos nessa hora, Senhor. Até o Senhor voltar, eu vou cantar, eu vou proclamar as suas verdades, eu vou proclamar as tuas promessas, Senhor. O Senhor tem promessa para a tua vida, meu querido, mas nós precisamos conhecer como que nós alcançamos, buscamos a promessa. Ela não vem
Ela não vem apenas porque eu sou bonitinho, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Ela vem porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu o conheço. Eu sei. O que Davi falou para Deus foi: Senhor, eu poderia te dar sacrifícios, eu poderia fazer tantas coisas, mas eu sei que isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao teu coração é um coração quebrantado e contrito. Um coração diante do Senhor que se quebranta, é contrito, o Senhor não despreza. O Senhor ama a verdade do íntimo. E nós precisamos fazer isso, querido. Eu quero que nessa noite nós sejamos chamados a atenção, para todos nós, para a minha vida também, queridos, de realmente buscar ao Senhor, conhecer Ele. Querido, não faça as coisas porque alguém falou para você fazer. Faça porque você conhece Jesus. E Jesus ama a verdade do teu íntimo. Jesus quer trazer uma direção, mas não vai porque é um caminho mais fácil. Não, é tão fácil, não. O Senhor Jesus, Ele falou que a frutificação, o florescer e o frutificar, é para aqueles que são plantados na casa do Senhor, que vão frutificar, que vão crescer, que vão florescer. Eu preciso conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Seja a nossa oração nesta hora, queridos. Pode permanecer sentado onde você está mesmo. Vamos cantar esse cântico, mas faz isso como oração no teu coração. Fala: Senhor, eu quero te conhecer mais. Obrigado pela salvação que o Senhor tem trazido à minha vida, Senhor. Mas eu quero nesta hora, Senhor, ter os meus dias, caminhar para conhecer o Senhor, conhecer o que agrada mais ao Senhor, conhecer, Senhor, e tomar decisões que vai agradar ao teu coração e vai me fazer andar em vitória. A tua palavra é a verdade, a tua palavra me traz vitória. Tem esse tempo de oração ao Senhor, querido.